Eu queria ler para os irmãos Hebreus 2, na versão King James, KJA, King James, verso 6. Hebreus 2, verso 6. Para mim dar um nome teologicamente bonito e correto para os irmãos, eu diria: restaurando a honra e a glória do homem. Mas nesta noite eu quero dar um nome diferente para os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que nesta minha vida, na sua vida de crente, servem para toda a humanidade, mas principalmente para o crente, porque Jesus nos chamou, foi falado aqui, para nós sermos imagem e semelhança de Cristo. Então Ele nos chamou para ser imagem e semelhança dele, ser parecido com Ele. Então, para a gente ser parecido com Jesus, nesta vida nós vamos ter que vencer, eu vou chamar assim, para ficar forte na sua mente, 2 demônios nós teremos que vencer, e o terceiro nós vamos ter que matar. Diz assim, Hebreus 2, verso 6: no entanto, alguém em certa passagem testemunhou, afirmando que o homem, para que com ele te importes, filho de Adão, para que venhas visitá-lo. Verso 7: tu fizestes um pouco menor que os anjos. Outra tradução disse um pouco menor que Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a original é Elohim, e o coroaste de glória e de honra. Verso 8: tu sujeitaste debaixo dos seus pés, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, e ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas essas coisas estejam submissas a ele. Observamos, verso 9: no entanto, aquele que por um momento foi feito menor que os anjos, Jesus coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Verso 10: ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Amém, queridos? Amados, esse versículo, Hebreus 2, ele está de acordo com um outro versículo que está no Salmo 8, verso 4, 5 até o 7. Eu quero dizer para os irmãos, primeiramente, que quando Deus fez o homem, diminui um pouco o volume, Henrique, eu estou falando um pouco alto. Quando Deus fez o homem, Ele criou o homem, na verdade Ele criou o homem, formou o homem. Aqui está dizendo, olha só, Ele fez o homem um pouco menor que os anjos e o coroaste de honra e de glória. A glória significa esplendor, brilho, honra, exaltação. Ou seja, Deus, quando criou o homem, Ele criou os animais, Ele criou a natureza, Ele criou todas as coisas, mas Ele criou o homem e o elevou a uma posição de honra e de glória, porque Deus o colocou para, aqui está dizendo, para dominar sobre toda a sua criação. Então o homem, na sua criação, Deus o elevou acima dos animais, acima de todas as coisas aqui entre nós. Então Ele o cercou, o coroou, o honrou o homem. Mas o homem pecou e caiu, o homem tropeçou, e de lá para cá, o homem, por causa do pecado, ele vem recebendo maldições. Você sabe da história que o homem encontrou, Eva encontrou com a serpente que é representando a Satanás. A serpente
Ela enganou a Eva, vamos dizer assim, derrubou Adão. Adão não teve firmeza de fé, não teve firmeza como homem, como aquele lugar que Deus o colocou. Ambos caíram, e de lá para cá, querido, os homens vêm caindo em pecado, e o pecado vem aumentando na humanidade, ao ponto que em Gênesis 6, Deus diz que o coração do homem se contaminou tanto, que a maldade no coração do homem era enorme. Então Deus resolveu mandar um dilúvio para ver se purificava os homens. E Gênesis 6, verso 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente mal. No verso 12: ao ver como toda a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então de lá para cá o homem vem corrompendo a sua conduta. Ou seja, quando o diabo lançou uma semente no coração de Eva, essa semente, vamos dizer assim, foi lançada no coração do homem, a humanidade caiu. Essa semente são sementes que vêm crescendo, a maldade no coração dos homens. Irmãos, no Éden havia a presença de Deus. A glória tem a ver com a presença de Deus em nossas vidas. Então o homem perdeu a presença de Deus lá no Éden, foi expulso do Éden. E de lá para cá, o homem se afastou cada vez mais de Deus. E Deus enviou Jesus, você conhece a história, enviou Jesus para que perdoasse o pecado dos homens, ele morresse na cruz, e a glória de Deus voltasse, ou seja, a presença de Deus voltasse aos homens. O homem foi desligado de Deus lá no Éden. Agora em Cristo Jesus, nós voltamos à presença de Deus. A glória de Deus está disponível para o homem. Irmãos, mas dentro desse aspecto, aconteceu algumas coisas, queridos. A semente que foi lançada, irmãos, que vem crescendo no coração do homem, que eu estou chamando aqui de 2 demônios que nós precisamos vencer. No livro de Colossenses 2, diz o seguinte, na versão NVT: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhe deu vida em Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Verso 14: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Verso 16: portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem. Verso 18: não aceite a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito das coisas. A mente pecaminosa deles se tornou orgulhosos. Então, queridos, eu queria aproveitar para te mostrar, queridos, que há 3 sementes no coração do homem que nós precisamos combater. Na verdade, são 2 sementes que ela leva a essa terceira. Na verdade, também uma semente vai levando a outra. A primeira semente, eu quero chamar de primeiro demônio, para que você guarde na sua mente, para que você saiba que que essa semente é instrumento de Satanás para impedir as bênçãos na tua vida. Essa semente impede que você volte a viver, a receber aquela
glória. Você recebe, mas não desfruta da glória e da honra de Deus. Essas sementes que eu estou chamando aqui de demônios, que é usado para o demônio, faz com que você, ao longo da sua vida, e eu também, nós nos auto-sabotemos. A gente começa a ter problemas. A primeira semente, ou o primeiro demônio que eu vou dizer, não por ordem de importância, é a semente de culpa. A gente, queridos, quando a gente vem para Cristo, a gente, ao encontrar com Cristo, o Espírito Santo vem em nós reconhecemos os nossos pecados, nós sabemos que andamos, quando a gente erra, que vive uma vida pecaminosa. Aí na sabedoria de Deus, o Espírito Santo nos convence, nos mostra que nós temos culpa, que a Bíblia diz que toda a humanidade pecou e está caída. Aí nós aceitamos essa palavra. O povo lá fora não está tendo discernimento, não quer saber. Mas a primeira situação é que reconhecer a nossa culpa é importante. Mas o problema, irmãos, é que vem um sentimento de culpa em nós, e nós achamos, queridos, que nós não somos merecedores. Então esse sentimento de culpa, se em primeira mão é bom, porque nós precisamos saber que nós realmente somos culpados, mas nós precisamos entender e aceitar que, apesar da sua culpa, da minha culpa, Jesus já pagou o preço na cruz. Esse sentimento de culpa nos faz achar que você e eu não somos merecedores das promessas e das bênçãos de Deus. Irmãos, por isso que a salvação é pela graça, as bênçãos vêm, não é porque você e eu merecemos, não, é pela graça. Ou seja, o que é a graça? É um presente de Deus, mesmo você e eu não merecemos. Então, queridos, ao invés de você ficar se culpando e achando que as bênçãos, você não é merecedor dessas bênçãos, das promessas de Deus. Aqui o Henrique leu aqui algumas promessas que existem. Moisés falou de promessa, mas a gente começa a se auto-sabotar. O nosso interior, queridos, nos acusando, começa a nos sabotar, e a gente acha que não pode ser abençoado, que a gente não merece ser feliz, que a gente não merece ter uma vida financeira boa, que a gente não merece ter um casamento bom, uma família, um bom emprego. Nós começamos a nos auto-sabotar, e realmente eu e você não merecemos, mas não é por merecimento, é pelo pagamento que Jesus fez na cruz e sua ressurreição. Então você e eu não merecemos, mas mesmo sem merecimento, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiro das promessas de Deus. Então as promessas que Deus fez, elas são para mim e para você, mesmo nós temos esse sentimento de culpa. Então nós precisamos nos livrar desse sentimento de culpa, dos seus erros, porque você não percebe, mas sempre que as bênçãos estão para chegar na sua vida, você se lembra, o diabo faz você se lembrar. Por isso que eu estou te chamando de demônio. Ele faz você se lembrar. Você erra assim, você errou assim, você fez assim, você errou assim, ou assado. Ele começa a te acusar, porque ele é acusador, e você pensa que é seus pensamentos, e muitas vezes não são, é o diabo falando na tua mente, e você anda com um culpismo, cheio de culpa. Aí você, sem querer, você começa a se sabotar. Não, isso não é para mim, porque eu não mereço. Às vezes você deixa de vir na igreja porque eu sou pecador. Tem pessoas que não querem vir e falam assim: quando eu largar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu largar de beber, eu vou para a igreja. E quando que ele vai vir dessa forma? Nunca. Porque ele já entendeu que ele é errado e é culpado. Mas é que Jesus já pagou pela nossa culpa, por nossos erros. Então, olha o que diz Romanos 8:1, NVT. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus,
Verso 2: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Irmãos, por outro lado, essa culpa vem porque o Espírito Santo nos incomoda e nós precisamos reconhecer nossos erros, mas nós temos que saber lidar com isso, aceitar que Jesus já pagou por ele. Reconhece, pede perdão e continua, companheiro, como se diz. Uma religiosidade nesse versículo que eu li aqui, porque no Antigo Testamento, na lei de Moisés, as pessoas eram julgadas pelo aquilo que elas faziam ou não faziam, pelos seus atos, por merecimento, por mérito. Então muitas denominações, muitas pessoas estão presas nesse sentimento, porque lembra do Jesus que eles lembram, Jesus está pregado na cruz. Jesus não está na cruz, irmãos. Aí eles começam a olhar para as pessoas, apontando as pessoas como culpados. Irmãos, elas não são. Você que entregou a vida para Cristo não é mais culpado, você é perdoado por Deus. Você começa a olhar para a vida dos irmãos, começa a olhar para a vida do pastor, começa a olhar para a vida dos irmãos da igreja. Mas como assim? Esse irmão era um beberrão, esse irmão fez isso, foi preso, não sei o que, agora está lá com uma bíbliazinha na mão. É porque Jesus já pagou pelos pecados dele, querido. E se sinceramente ele vir para Cristo, não tem mais condenação. Nós lemos o versículo aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, talvez você não tenha conseguido conquistar coisas na vida, um casamento feliz, uma vida feliz, uma vida financeira próspera, porque você está se culpando, está se auto-sabotando sem perceber. O diabo está falando na sua mente, toda vez que você vai chegar perto da sua bênção, algo acontece. Na verdade, você e eu, muitas vezes, nós usamos sem querer, sem perceber, a gente mesmo arruma um jeito de não ser abençoado, porque o único que pode impedir a sua bênção, o diabo não pode impedir a tua bênção, nem a minha bênção, as que estão de acordo com a promessa de Deus, claro. Mas você e eu posso impedir as minhas bênçãos, se eu desistir, se eu não tiver fé. Você lembra que a Bíblia fala que precisa ter fé para receber as bênçãos? Tiago fala. Jesus nos ensinou sobre fé, os apóstolos ensinaram sobre fé, mas a gente, por achar que a gente não tem mérito, e que precisa ter mérito para receber, que para ir morar no céu, você tem que andar assim ou andar assado, tem que guardar o sábado, não pode vestir calça, a mulher não pode vestir calça comprida, e um monte de situações que são falácias, porque já foram no tempo de Moisés, mas hoje nós vivemos pela graça do Senhor. Isso não dá o direito de ficar pecando feito um condenado, não é isso, porque também a lei do Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, vai nos dar força para vencer as tentações, para vencer o pecado. Então, muitas religiões, muitas denominações, muitos pregadores prega merecimento. Irmãos, por merecimento nem eu nem você vamos morar no céu, porque nós nunca seremos merecedores de morar no céu. Você não será, eu não serei. Eu não sou merecedor, você não é merecedor, porque você peca e eu peco, nós erramos, mas foi um presente de Deus para você e para mim. Não é por mérito, é um presente. Então as pessoas estão olhando para as outras e fazendo acusações. Isso é legalismo, isso é o Antigo Testamento. Hoje nós estamos livres da culpa. Então, se você ficar preso nesse sentimento de culpa e não aceitar que Jesus já pagou pelos seus pecados e falar, não, a partir de agora eu assumo a responsabilidade de não errar novamente, pelo menos de tentar, de fazer o certo. Mas você não consegue sozinho. Quem vai te ajudar, quem vai te tirar dessa situação é o Espírito Santo de Deus. Ele vai te fortalecer para que você não caia em pecado.
Ele vai te segurar. O apóstolo João ensinando, falou: falo isso para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado no céu. Amados, quando nós temos sentimento de culpa, você está abrindo a mão de viver como filho de Deus. Lembra-se, você quando entrega a vida para Cristo, nós éramos ímpios. Agora nós passamos a ser filho de Deus. Há momento que você entrega a sua vida para Cristo. Então viva como filho, não viva como escravo. O escravo não tem direitos. Mas agora você e eu não somos mais escravos. Nós somos filhos de Deus. Ele nos libertou. Então não olha para teu irmão, não olha para tua irmã, não olha para o pastor, não olha para a igreja, acusando e culpando. Isso é legalismo. Isso é viver como se vivia no Antigo Testamento. Porque enquanto você aponta para o irmão, ou para a irmã, ou para a igreja, ou para o pastor, ou para alguém, né, na casa do Senhor, que você está apontando, Deus está amando aquela pessoa e já o perdoou. E é perigoso eu ou você ficar apontando para os outros, a gente perder a salvação e aquela pessoa vai morar no céu, porque Deus já o perdoou, já me perdoou, já perdoou você. Imagine, irmão, você perder a sua salvação, porque você não se perdoou. Porque a Bíblia diz que se você não perdoar o seu próximo, você não perdoar, você também não será perdoado. Então você está negando a salvação para você mesmo. Que se você tem um sentimento de culpa, eu não mereço, eu sou culpado, você está negando até a salvação. Pode estar, talvez a palavra certa, a salvação até para você mesmo, que você não está liberando perdão para você, dos seus erros, das suas falhas. Para com isso, irmão. Isso veio veio originado no inferno, do homem caído. Agora você e eu não podemos viver andando, nos punindo. Errou, precisa sim reconhecer o seu erro. Falhou, precisa sim reconhecer que você falhou. Mas receba o perdão de Deus. Olha, irmãos, o segundo demônio, primeiro, esse sentimento de culpa. O segundo, que estão tudo interligado. Eu poderia ter invertido. O segundo demônio, que eu vou chamar de demônio, que na verdade também é algo que está dentro de nós, é uma semente maligna, que nos faz parecido com Satanás, é o orgulho. Irmãos, o orgulho tem feito as pessoas tropeçarem. O orgulho te faz, quando você é orgulhoso e nós somos orgulhosos, Deus olha para nós e lembra de Satanás. Porque foi por isso que Satanás perdeu. Ele era um anjo que morava no céu, perdeu as bênçãos, porque ele se orgulhou. Então o orgulho lembra o inimigo nas nossas almas. E as pessoas hoje estão sendo trabalhadas para serem orgulhosas. Por exemplo, o orgulhoso, ele não reconhece que ele erra. O orgulhoso, ele acha que sempre é o outro que errou com ele. Ele sempre culpa, agora ele continua culpando, só que agora o outro. Ele nunca olha para si, ele nunca olha que olha, irmão, eu não posso mudar a vida dos irmãos. A palavra de Deus tem esse poder, mas eu posso trabalhar e buscar para mudar a minha própria vida. Assim é você. Em 1 Coríntios capítulo 11, quando fala da Santa Ceia, quando está ensinando e ministrando sobre a Santa Ceia, fala: examine o homem, os outros homens. Não, diz: examine o homem a si mesmo. Nós fomos chamados, querido, para fazer um autoexame de nós. E você não reconhecer os seus erros, você ficar preocupado com os erros dos outros. Irmãos, digamos que você sofreu alguma agressão na sua infância, que seus pais tiveram culpa, sei lá, alguém teve culpa, ok? Mas você não pode mudar aquela pessoa, você não pode. Mas você pode mudar você.
Então o orgulhoso fala assim: o outro é culpado. Não, porque a Bíblia nos ensina que aquele que entregou a vida para Cristo já está perdoado, então ele não tem culpa. Como é que você vai acusá-lo? O orgulhoso nunca olha para si, ele sempre olha para os outros. Isso é orgulho. Se acha melhor que os outros. Algumas pessoas, por aprenderem errado, eles se tornam orgulhosos sem saber, sem entender, porque ele aprendeu que porque tem que ter merecimento para ser abençoado. Para ser pastor tem que ter merecimento. Irmãos, eu não estou aqui, eu não sou pastor porque eu sou merecedor, que eu sou o cara. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui porque Jesus morreu na cruz por mim. Nós estamos aqui, você está aqui, não é por mérito. Aliás, mérito nós não temos. É um presente de Deus, é escolha de Deus. Então você não se coloque, quando você começa a acusar o teu irmão, você está sendo orgulhoso, porque você não está olhando para você, para os seus próprios erros. Pastor, está dizendo que as pessoas não erram? Eu não estou dizendo. Aquele que entregou a vida por Cristo errou, mas está perdoado. Os que não entregaram a vida por Cristo, o diabo cegou, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento deles. Mas você pode mudar a sua maneira de pensar, pensar como Jesus quer que nós pensamos, andar como Jesus quer que nós andamos. Lembrar que você é filho de Deus, você não é filho de Satanás. Aí, falou no filho de Satanás, como é que é a provocação? O filho de Satanás que é um acusador, o diabo é um acusador, o filho de Satanás é mentiroso, porque ele é o pai da mentira. Então você ficar acusando as outras pessoas te faz exatamente imagem e semelhança, vamos dizer assim, de Satanás. Você está igualzinho a Satanás. Eu, quando faço isso, também estou igualzinho a Satanás. Imagem e semelhança de Satanás. Que o nosso Deus já perdoou. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ofereça misericórdia para aquela pessoa. Nós falamos de alguém que fez mal para você quando era criança. Ofereça misericórdia por aquela pessoa, porque Deus ofereceu misericórdia para você. Lembra daquele devedor que devia alto valor, milhões, vamos dizer assim? O Senhor perdoou aquele devedor que devia milhões. E aquele servo, aquela pessoa que devia para ele foi perdoada, mas não perdoou os outros que devia, vamos dizer assim, centavos. Você está se colocando como esse, que recebeu o perdão, e eu também, mas não perdoamos. Então Deus quer, tire esse orgulho do coração, libere perdão. Olha o que diz Provérbios 16, 18 na NVT. Coloca aí, fazendo favor. Provérbios 16, verso 18 na NVT. Diz assim a palavra do Senhor: o orgulho precede, olha só, lê ali, a destruição. Ou seja, o orgulho vem antes. A arrogância vem antes da queda. O orgulhoso, querido, está no caminho da destruição. Vai tropeçar e vai cair. Você vendo um versículo como esse, tem outros também. Eu também. Então nós temos que olhar, em vez de culpar as pessoas, em vez de me encher de orgulho, o outro, meu chefe, a minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, o não sei quem, o prefeito, não sei quem. Irmãos, examine-se você. Como que eu preciso liberar perdão para essas pessoas, e como que eu vou lidar com essa situação, com esse demônio, vamos dizer assim, demônio do orgulho. A humildade precede a honra. Humildade é você reconhecer que o outro errou, sim, tem muitos erros, mas você também reconhece os seus erros, e você olha para você e diz: não, eu sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa pecadora, estou perdoado por Cristo. Eu também vou liberar perdão para essas pessoas. Eu e você, irmãos, Jesus
foi colocado na mais alta honra, né? Que ele foi colocado ao lado direito de Deus Pai. Por quê? Ele era Cristo. Perdão, ele era Deus. E quando ele desceu do céu, ele abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão, queridos, para viver como homem. Ele abriu mão para viver como homem. E depois, quando chegou aqui na terra, ele ainda foi servo. Olha o exemplo que Jesus nos deu. Então nós podemos, você não pode mudar o outro, mas pode mudar a você. Siga o exemplo de Jesus. Eu também tenho que fazer a mesma coisa. Humildade, seguir o exemplo de Jesus, abrir mão do seu direito. O perdão, querido, é assim, você tem direito, porque a pessoa errou com você, mas você abre mão do seu direito para perdoar a pessoa. Foi exatamente o que Jesus fez. Então, o segundo demônio é o orgulho. Quando você é orgulhoso, você está parecendo, quando nós somos orgulhosos, não é? Quando digo você, nós estamos sendo parecidos com o inimigo das nossas almas. Só que o terceiro demônio, queridos, que nós precisamos matar, vamos dizer assim, o terceiro é o vitimismo. Vitimismo. O que acontece? A pessoa se culpa, é orgulhosa, e por causa desses dois sentimentos que eu estou chamando aqui de demônio, porque você já entendeu, não é que é um demônio, mas é usado por Satanás. Aí você se acha vítima. Nasci num lar pobre, coitado de mim. Eu sou mulher, todo homem é opressor, coitado de mim. Você entra num lugar de vitimismo, você começa a achar que você é vítima de tudo. Irmãos, se você nasceu num lar pobre, por exemplo, talvez Deus te permitiu que você nascesse num lar pobre para você fazer a diferença, para você crescer, se transformar e ajudar muitos outros. Irmãos, esse vitimismo tem paralisado as pessoas. Você entra num lugar de sabotagem, de autossabotagem. Coitado de mim. Coitado. Irmão, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Como é que um filho de Deus pode se sentir vítima? Coitadinho de mim. Não, querido. Tome responsabilidade daquilo que lhe cabe e diga: eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa diferente. Tome essa atitude de filho de Deus. Eu sou parecido com Jesus, eu sou filho de Deus, eu recebi a autoridade de Deus. E você começa a mudar a sua história. Muitas vezes você não está conseguindo as bênçãos, como eu disse, porque você está se auto-sabotando principalmente por causa dessas coisas. Coitado de mim. Irmãos, você não pode mudar algumas situações, mas você pode mudar você. Para de se sentir vítima. A situação que você se encontra são oportunidades para você fazer a diferença, para você mostrar para as pessoas que você é filho de Deus. Foi agredido, foi abandonado, foi pisado. Faça a diferença, faça como Cristo fez. Foi pisado, Cristo foi pisado, foi abandonado pelos seus amigos, mas ele fez a diferença. Vamos fazer a diferença, queridos. Se liberte desses demônios, se liberte desse sentimento. Você já foi perdoado. Sabe que o orgulhoso é ficar parecido com Satanás. E quando você se humilha, Deus te honra. Não se sinta vítima. Pegue a palavra de Deus e diga: eu tenho fé, eu vou vencer pela fé. Até hoje o inimigo me enganou com esses sentimentos, com esses demoninhos, com essa semente maligna, né? Mas a partir de hoje eu vou ter uma mudança, eu vou mudar de vida, porque eu sou filho de Deus. Não, irmãos, não vai ser facinho, não vai ser mamãozinho com açúcar, não, mas você vai conseguir. Você precisa ter coragem de enfrentar esses 3 demônios, essas três sementes do inimigo que destrói as suas bênçãos.
Mude, queridos. Porque o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te conduzir. O Espírito Santo vai te ajudar a vencer as dificuldades. Talvez não seja fácil, mas é isso que Deus quer, para nós ficarmos parecidos. Jesus não ficou morrendo de medo aqui com as coisas, ele sabia tudo que ia passar. E ele estava aqui, ele abriu mão de ser Deus para viver como homem, então ele estava como eu e você. Essa é a imagem que nós devemos ter. Nós vimos homens de fé na Bíblia que ergueram a mão. Moisés levantou o seu cajado e o mar se abriu pela palavra de Deus. Elias era um homem que foi extremamente usado por Deus. Ordenou que a chuva parasse, a chuva parou. Ordenou que chovesse e choveu. Isso é você e eu, filhos de Deus. Tem autoridade, irmãos. Use, você é filho de Deus. E persista, e insista, tenha fé, persevera. Vamos caminhar, irmãos. Vamos vencer. A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Nós já vencemos. Vença esses demônios que têm paralisado as suas bênçãos, paralisado de você de ser feliz, de ser abençoado, de ser próspero. Vença esses demônios. Fala: a partir de hoje eu estou mudando a minha história. Não eu, mas em Cristo Jesus eu estou mudando a minha história, a minha vida. Cristo já mudou. O inimigo estava te enganando. Agora você sabe que isso vem dele, é semente dele. Agora você vai tomar uma posição e persiste, persevera e confia em Deus. Às vezes Deus permite que se levante um vendaval grande sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Eu também choro na presença do Senhor. Eu também sinto dores. Eu também fico tristinho. Eu sinto as dores. Mas aí o Espírito Santo me faz lembrar que eu sou filho de Deus, que isso vai passar. Olha, se você foi abandonado pelos teus pais, Deus nunca te abandonará. Você pode abandonar a Deus, Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai te largar. Jesus nunca vai te agredir. Irmãos, tome posse. Mude. Caminhe agora, queridos. Caminhe como homem, como mulher de Deus, como jovem de Deus. Irmãos, os meus filhos precisavam fazer faculdade. Eu já estava pastoreando uma igreja. O salarinho faz 30 mil por mês, né? O salarinho é pequenininho. A gente vive pela fé. Eu não tinha condições de pagar a faculdade para os meus filhos, e eles passaram em faculdade particular, queridos. Eu também estava fazendo uma faculdade particular. Teve um período que eu fazia direito, o Henrique fazia direito e o Vitor fazia contabilidade. Os três estudando em faculdade particular. Se for hoje aí, seria o quê? Uns 3 mil reais, 2.800, não sei quanto seria hoje. Mais ou menos isso. E meu salário, como diz lá Irmãos, Deus levantou pessoas, pagou toda a minha faculdade, pagou toda a faculdade do Henrique, pagou toda a faculdade do Vitor. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Eu não vou fazer faculdade porque eu não tenho dinheiro, mas você tem Deus. Você tem um Deus poderoso. Se você crer, se você buscar, claro que vai ter que perseverar, claro que vai ter que ter fé, claro que vai ter momentos que você vai querer desistir, faz parte. Persevera, irmão. Creia. Nosso Deus é poderoso, é grande, é misericordioso. Eu e você merecíamos ser lançados no inferno hoje, mas nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Você não está lá fora na bagunça, vai ter o carnaval aí. Você não vai não, viu, meu irmão? Vou pegar os crentes lá no carnaval, né? Vou esquecer que eu sou perdoador. Irmãos, então, queridos, honra o Senhor. Dia 11 de setembro,
No domingo do carnaval nós vamos estar aqui. Vai vir um pregador de fora, vai vir provavelmente uma banda de fora. Nós vamos estar aqui glorificando o nome do Senhor. Se prepare, irmão. O trem aqui vai ser quente. Nós vamos pular muito, mas é na presença do Senhor. Nós vamos encher também, encher a cara da palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Oi? Eu falei 11 de setembro? Não, é 11 agora, desse próximo mês, né, irmão? 11 de setembro foi quando caiu as torres lá, né? 11 agora de fevereiro, irmãos. Pelo amor de Deus. Acho que o pastor já passou dos 60, né? Costuma dar essas... Então, queridos, estejam aqui em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com os irmãos. Vamos ficar de pé. Nessa oração você vai chamar a responsabilidade pelos erros, pelas coisas que estão te acontecendo para você hoje. Se você errou, você vai se perdoar. Vai perdoar os outros que pisaram em você, que te machucaram, que te enganaram. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser quem for. E você vai dizer agora: eu sou filho de Deus, eu não vou aceitar que o diabo impeça minhas bênçãos mais. Você tem que perseverar. Vamos orar, fecha seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi ministrada. Peço a Ti misericórdia pelas nossas vidas, pela minha vida, pela vida dos irmãos. Muda a história desses irmãos, Pai. Eu te peço, Pai, muda a história da Garapa. Em nome de Jesus. Eu não aceito nenhum espírito de acusação contra este povo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muda a história dos Barros, muda a história dos irmãos de Viçosa, muda a história desses irmãos, meu Pai, que estão aqui, de Paula Cândido. Muda a história. Não permita, meu Pai, os irmãos de São Geraldo, os irmãos de Canaã. Muda a história, Paizinho. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito de culpa, de medo, de orgulho, de vítima, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que eles sejam curados. Em nome que Teu Espírito venha curar esses sentimentos, ó Pai. E essa aliança que o inimigo faz no coração das pessoas sem perceber. Que eles sejam diferentes. Venha levantar aqui homens e mulheres de Deus. Venha levantar aqui, meu Pai, pessoas importantes aqui nessa cidade. Quem sabe até nesse estado, quem sabe até neste país, Pai. Levanta homens e mulheres, meu Pai, cheios do Teu Espírito, para pregar, para anunciar a palavra. Mas levanta também homens e mulheres para fazer a diferença nessa nação, nessa cidade, nesse estado, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Derrama Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. E a igreja diga...